Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare Pra Pensar. Hoje, né? Nesse amanhecer, eu queria falar aqui que se você for parar pra pensar, né? O amanhecer não cobra nada de você, né? Esse céu, essa tranquilidade, o amanhecer não cobra nada de você, né? O anoitecer também não. Mas as pessoas cobram muito de você, né? As pessoas fazem um amanhecer se tornar algo terrível, né? Porque essa tranquilidade aqui, né? Esse céu tranquilo, essa manhã tranquila, é tranquilo ou tranquila apenas para alguns, né? Para quem sabe se desapegar, porque nesse início de manhã tem muita gente que já está acordando, já está se organizando para um dia de trabalho, um dia de sofrimento, né? Queriam ficar mais na cama. As crianças também, né? Não podem usufruir de um pouco mais de sono, acordar a hora que quiser, né? Isso é para poucos, né? Isso é para poucos. Nem as crianças, porque tem que levantar para estudar, tem que levantar para ir para creche, tem que levantar para ir aprender os códigos da vida, né? Coitadinha das crianças, né? Por isso que nós somos antinatalistas, porque os pais só botam os filhos no mundo para sofrer. Isso é que é a realidade. Não tem outra realidade a não ser essa, né? Embaixo desse céu é só sofrimento. Mais interessante que, por exemplo, os animais eles sofrem muito, né? Como eu falei, embaixo do céu é só sofrimento. Mas nós, seres humanos, podíamos estar evitando muito sofrimento. Inclusive sofrimento para os outros, né? E aí eu comecei falando nesse vídeo que o céu não cobra nada de você, né? Uma manhã dessas, né? Não cobra nada de você. É você que cobra de você, né? Por que você cobra de você? Por que você se cobra tanto? Porque as pessoas te cobram. E você está associado com as pessoas, não é isso? Então é Matrix, né? Matrix é o mundo que se coloca diante de você para que você não veja a verdade. E a verdade é exatamente que você é um escravo, né? Mas o que é Matrix, né? A gente fala tanto, né? Em Matrix, que Matrix é controle. Mas quem é que te controla? Se não as pessoas, né? Então Matrix, ela é essencialmente composta por consciências controlando outras consciências, controlando a sua vida. Você já parou para pensar que pouca gente acorda para fazer o que quer, né? Como eu falei, até as crianças, né? As crianças já são doutrinadas a serem escravas desde pequenas, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que levantar cedo, tem que estudar, tem que se relacionar, tem que socializar, tudo isso para aprender a comprar e vender, né? Comprar e vender objetos, comprar e vender pessoas. Essa manhã aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês a paisagem aqui da minha laje, né? O sol tá nascendo. Aí o sol tá nascendo, né? Esse sol não cobra nada de você. É você que se cobra. E é você que permite que as pessoas te cobrem também, né? Então Matrix é isso. Se ninguém nunca falou pra você, a Matrix é feita por consciências controlando outras consciências. Mas se existe alguma luta para se lutar, né, nessa vida, se existe alguma coisa que vale a pena
alguma coisa pela qual vale a pena lutar, é a liberdade. Mas você jamais vai conseguir liberdade se você não se vê livre da Matrix. Ou melhor, né? Você não consegue se livrar da Matrix, você não consegue sair da Matrix, mas você consegue minimizar os danos. Porque se Matrix é controle através da consciência, né? Pessoas tentando te controlar, se Matrix é isso, então nós podemos afirmar com uma boa dose de certeza que você tem que se livrar das pessoas. Você tem que aprender essa arte, né? Se você quiser liberdade. Liberdade apenas longe das pessoas. Se você é uma consciência, você vai ter que aprender a arte de se libertar de outras consciências, né? Pô, se você é uma consciência, cara, você tem que se autocontrolar. Você tem que se dominar. Você tem que ser a sua própria Matrix. Já que alguém tem que te controlar, que seja você, né? Que seja a sua própria consciência, não a consciência dos outros. Para isso você tem que treinar a arte do desapego. Muitas pessoas falam, né? Falam, não explicam nada, né? A gente está aqui para explicar alguma coisa para você. A gente está aqui para ir além dos termos, para ir além dos meros conceitos, que muitas das vezes não explicam nada, né? Falar é fácil, né? Explicar é difícil. Nós estamos aqui para explicar o que é Matrix, porque nós somos um vírus dentro desse sistema. Nós somos um dos poucos canais que estamos aqui para tentar, né, elucidar o que é esta realidade. E não é muito difícil, né? Na realidade é muito simples. Compreender que as pessoas exercem autoridade, controle, domínio sobre você. As pessoas dizem como é que vai ser o seu dia, né? As pessoas determinam, porque as pessoas são a Matrix. A Matrix é feita de consciências controlando outras consciências. Supostas autoridades, políticos, governo, até mesmo a família, né? A religião, Jesus, os livros sagrados, tudo isso é Matrix, tudo isso é controle. Todo mundo que quer dizer o que você tem que fazer é controle da Matrix. Toda e qualquer consciência, olha, atente para isso, né? Entenda, toda e qualquer consciência. Quando eu falo consciência, eu não estou falando só pessoas, né? Estou falando o que as pessoas deixaram como legado, o que as sociedades construíram como regras. Consciência de uma forma geral, né? Consciência é sempre controle. Então, preste atenção, né? Todos que querem dizer o que você deve fazer, todos que querem criar protocolos de comportamento adequados, né? Socialmente adequados, todos que querem restringir a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade aqui dentro também, né? Religião principalmente, né? Educação, escola. Quero dizer que você não vá para a escola, né? Não quero dizer que você não se envolva com a sociedade em algum nível, porque você precisa sobreviver, né? Mas você tem que ter autocrítica. Crítica e autocrítica, né? Observar quando você está sendo manipulado, e é quase o tempo todo, né? Se você não tomar cuidado, você se torna um clone, né? Um clone dessa sociedade, dessa Matrix. Você começa a copiar o seu pai, você começa a copiar a sua mãe, os seus professores, os seus ídolos, seus irmãos, seus primos, seus parentes, seu pastor. Você começa a copiar Jesus, caramba. Você começa a copiar um cara que supostamente viveu lá no deserto do Oriente Médio, né? O que isso tem a ver com você, né? Mas você é convencido, né? Você se deixa convencer também, né? Porque você também é uma consciência. Você também pode dizer não, né? Mas poucos têm coragem para dizer não às regras. Não estou dizendo aqui que você vai viver fora da lei, claro que não, né? As leis são para restringir os comportamentos inadequados. Ora, se você tem crítica, autocrítica, né? Você desenvolve ética, você não quer perturbar a vida do outro, né?
Você não quer nem controlar a vida do outro, por isso você não vai querer ter filhos para controlar seus filhos. Você não vai querer ter filhos para impor esse sofrimento no qual você vive, porque, como eu falei nessa manhã aqui, ó, essa manhã aqui eu tô sem fazer nada, né? Eu só vou fazer o que eu quero. Sabe o que é isso? Se acordar e só fazer o que quer, né? Essa manhã não me cobra nada. Eu sou uma consciência dentro desta Matrix. Se a Matrix são consciências controlando consciências, ora, se eu sou uma consciência, eu sou a minha Matrix, né? Não vou permitir que nenhuma outra consciência me controle. O controle tem que começar a ser exercido a partir da minha vontade, tanto na minha vida quanto na dos outros. Eu não pretendo controlar a vida de ninguém, né? Mas às vezes você precisa exercer um certo controle sobre a vida dos outros para você ter mais liberdade, né? Senão o contrário acontece. As pessoas começam a controlar a sua vida. Então nessa manhã, né, que não te cobra nada, quem é você, né? O que você vai fazer hoje? Você vai fazer o que você gosta? Você vai fazer o que você deseja? Ou você vai simplesmente seguir os desígnios desta Matrix? Você vai levantar para fazer o que te mandaram fazer, né? Isso é a grande maioria, né? Com raríssimas exceções. Você vai levantar para servir a sua família, né? Você não está fazendo a sua vontade, mas sim a deles. Você botou filho no mundo, né? Porque te mandaram, né? Sem ter a menor condição, na maioria das vezes. E agora você tem que arcar com as consequências, né? Você tem que levantar para trabalhar. Sabe-se lá que horas você vai parar de trabalhar hoje, né? Talvez lá pelas 9, 10 horas da noite, né? Talvez você nem consiga dormir por causa do estresse. No dia seguinte continua tudo de novo. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais, né? Porque você não é dono da sua vida, você não é dono nem dos seus pensamentos, né? Mandam em você, determinam o que você pensa, determinam as suas crenças, né? Tá aí a religião, né? A religião determina as suas crenças. Como eu falei, né? Essas religiões do Oriente Médio, povo do deserto, né? Povo primitivo, ainda determina como você pensa, né? Como a maioria pensa. Porque a grande maioria não para pensar. Que existe outra forma de viver. Sim, pode existir outra forma de viver, longe do controle de outras consciências. É claro que é difícil, né? Porque você precisa trabalhar. Mas pensa um pouquinho, né? Se você sair fora desse programa, dessa obrigação de ser alguma coisa, a maioria das pessoas tem a obrigação de ser alguma coisa, né? O céu não te cobra nada. Essa manhã não te cobra nada, como eu falei, né? Essa manhã, tranquilo, não te cobra nada. Quem te cobra alguma coisa é você mesmo. A partir do que as pessoas se cobram, né? Aí você se sente culpado disso, daquilo. Você se sente obrigado a isso ou aquilo, né? Quantas obrigações inúteis, né? Daqui a pouco você tá morto. Por isso que é tão importante tirar, né? É tão importante tirar a sua importância. As pessoas não entendem o que a gente está fazendo aqui, né? As pessoas não entendem o nosso trabalho. Nosso trabalho é tirar a sua importância. Tirar a importância que você não tem, que você nunca teve. Então nosso trabalho não é tirar a sua importância, é te conscientizar da sua falta de importância. A partir daí, né? Você ganha muito mais liberdade. Você não precisa ser nada, né? É esse ponto que eu queria chegar. Hoje, né? Eu não quero ser nada pra ninguém. Eu não preciso ser bonito. Não preciso ficar na academia pra ficar fortinho. Sabe? Porque tudo isso que você faz pelos outros. Você não faz por você. Você vai na academia, você treina, né? Pra ficar bonito, né? Pra agradar as pessoas. Você quer realização no trabalho pra quê? Pra agradar as pessoas, né? Pra agradar a sua família. Pra deixar papai e mamãe orgulhoso, né? Que te cobraram a vida inteira, que te enfiaram na escola, na creche, na faculdade, né? Te obrigaram a tudo isso aí que você, a princípio, faz se você quiser, né? Faculdade não é o único caminho de você ter uma vida tranquila, uma vida financeira tranquila. Faculdade não é só o caminho. Muita gente aí fez faculdade, tem nível superior e tá ganhando uma merreca aí, né? Trabalhando, ralando pra caralho, com diploma na gaveta. A grande maioria, né? Por quê? Fez faculdade, gastou dinheiro
Mesmo aqueles que fazem faculdade pública tem, né? Condução, alimentação, várias despesas, né? E às vezes por nada para nada, né? Às vezes a pessoa segue, né, o ritmo da família, as cobranças sociais, tem que ter nível superior, tem que ter faculdade, tem que vencer na vida. Quem é que plantou essas ideias na sua cabeça, né? Ser vencedor. Cara, hoje eu não preciso ser vencedor de mais nada. Isso é verdadeira liberdade, né? E como eu falei, não preciso ser bonito, não preciso correr atrás de beleza, não preciso correr atrás de um corpo sarado, né? Aquele shape de atleta, não preciso disso, né? Não preciso agradar as mulheres, tô nem aí para as mulheres, né? Quero mais que se foda o ser humano, qualquer gênero que seja, né? Mulher para mim é uma imagem, é uma idealização, né? Isso tudo pode estar no mundo virtual, né? Mas não quero contato real porque não vale a pena. São controladores dentro desta Matrix. Tudo que tem consciência vai querer te controlar. Mulheres, homens, seja o que for, né? Sua família, Jesus, o que tiver consciência. Eu falo Jesus porque aqui no Brasil é essa religião que mais domina, né? Cristianismo. Mas tudo que te impõe regras, budismo, islamismo, cultos afro, né? Tem que fazer cabeça, tem que ter obrigação com o santo, né? Catolicismo, espiritismo, não pode isso, não pode aquilo. É todo mundo mandando em você, né? Todo mundo criando regras. Como eu falei, a Matrix são consciências controlando outras consciências. Qualquer consciência vai querer controlar. Para você se ver livre disso, você tem que se permitir ser controlado apenas por você mesmo, já que você é uma consciência, e exercer um controle quando for necessário sobre os outros, mas jamais ser controlado. Você tem que fugir disso, né? Família, controle, todas essas instituições, né? Medicina te controla, diz como é que você deve lidar com as questões de saúde, né? Quando isso na realidade deveria ser uma responsabilidade sua, que você não assume. Você não quer estudar, você não quer conhecer o seu corpo, você não quer conhecer o seu ritmo, você não quer conhecer o seu metabolismo, você não quer conhecer o que funciona, o que não funciona na sua vida em termos de saúde, você não tá nem aí, né? Você delega para os outros, né? É sempre assim, né? Você terceiriza a sua saúde, deixa os outros cuidarem da sua saúde, né? Deixe os outros controlarem, outras consciências controlarem a sua saúde, dizer o que é certo ou errado para você, né? O homem de branco diz como você deve se comportar, diz se você é saudável ou se você não é saudável, quando essa responsabilidade deveria ser sua, né? De mais ninguém. É você que está aqui, né? Você que está dentro do seu corpo, sentindo o prazer ou a dor, né? Experimentando saúde ou doença. Não é o médico que está experimentando isso, é você, né? Então você é o responsável. Aprenda a exercer controle. Você é uma consciência. Você não precisa de outras consciências mandando em você. Então, quanto menos bagagem você tiver nessa vida, né? Família, filhos. Cara, em família a gente já nasce, né? A grande maioria já nasce em alguma família. Cheio de controle, cheio de imposições, né? Eu falei, desde pequeno a criança já é treinada para ser um submisso, um serviçal, né? A escola representa isso, né? Se você olhar o modelo da escola, é igualzinho uma igreja, não tem diferença, né? É um monte de gente, né, se submetendo a uma autoridade, que é o professor, né? Que fica lá na frente, sozinho. Nas faculdades, muitas das vezes, o professor fica numa posição mais alta, né? Para que os outros possam vê-lo melhor, né? É igualzinho na igreja, né? Um bando, uma cambada de gente, né? De alunos. A palavra aluno significa prefixo a, né? Ausência ou negação, e luminous, que é a luz. Então o aluno, ele tem ausência de luz, né? A luminous, ausência de luz. E ele vai buscar a luz no mestre, né? Seja o mestre na faculdade, na escola, ou o mestre na igreja. Você pode ver que o modelo é igualzinho. Se olhar para uma sala de aula e você olhar para uma igreja, é a mesma coisa. Agora, não quero dizer, né, que
na escola você não possa aprender alguma coisa. Mas você tem que ter essa noção que você está ali para usar a escola e não para ser usado por ela, né? Você está ali para pegar informações que são úteis e as inúteis você descarta, né? Numa igreja tem muito pouca coisa de útil, né? Mas existe também aspecto psicológico, né? Às vezes, né, uma religião pode até ajudar algumas pessoas, né, a se organizar melhor. Mas quando existe a submissão, né, tem pessoas que não têm capacidade para parar para pensar sozinhas, né? Precisam de outros, né? Precisam do pastor para dizer como é que elas vão viver, precisam do professor também, né? Para dizer o que é certo e o que é errado. É o alúminos, né? Sem luz. Vai buscar luz nos outros. Você tem que aprender a ter sua própria luz, né? Você tem que aprender a ser o seu próprio mestre. Como eu falei, não quer dizer que você não possa aprender com os outros, né? Mas jamais idolatrar, jamais seguir, jamais aceitar as regras dos outros sem questionar, né? E como eu falei nessa manhã aqui, né? Nesse dia que não te cobra nada, né? Nesse dia aqui, ó, iluminado, né? Com o sol nascendo. Não existem cobranças, né? É só existir, sabe? É só existir. E aí você tem que assumir as rédeas, né? Desse cavalo louco, né? Que é a existência. Se você não assumir as rédeas, o cavalo vai te dominar, né? Quem é que tem que mandar? Quem é que tem que ter o controle? O cavalo ou o cavaleiro? Cavaleiro ou cavalo? Quem é que manda? O que você é, né? Fica aqui a grande pergunta, né? Quem é você? Cavalo ou cavaleiro? Você monta ou você é montado? Você controla, determina, exerce, né, autoridade, ou você se submete à autoridade? Ou você é submisso às regras desta Matrix? Consciências controlando consciências. Que tipo de consciência você é? Fica aqui a pergunta, né? Então, quanto menos bagagem, como eu falei, né? Você nasce numa família, mas você não precisa continuar nela. Você não precisa também criar mais família, né? Constituir família, que é a grande obrigação da moral cristã, né? Apesar de Cristo mesmo, nos evangelhos, não ter constituído família nenhuma, né? Não teve filho. Mas a regra da Matrix é essa, né? A Matrix é contraditória. É faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso vem do velho patriarcado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E você, né? Qual posição você está, né? Tudo bem, você pode estar se submetendo. Tudo bem, você pode ter cometido vários erros, né? Talvez ninguém tenha falado para você o que eu estou falando. Você pode viver de outra forma, de uma forma mais livre, mais autônoma, mais independente. E nunca é tarde para mudar, né? Nunca é tarde para buscar mais liberdade na sua vida, né? E liberdade significa se livrar do controle de outras consciências sobre a sua vida. Então, nós estamos aqui para falar isso, né? Lembre-se, né? Essa manhã não te controla, essa manhã não te pede nada, né? É você que se cobra. É você que aceita o controle dos outros. É você que não aprendeu a ter liberdade, né? Então, se existe alguma luta que vale a pena se lutar, né? Existem várias lutas inúteis. Querer vencer nisso, vencer naquilo. Querer ser o melhor nisso, melhor naquilo. Mas em uma coisa você tem que ser melhor, né? O melhor, né? Você tem que ser o melhor para você. E você só vai conseguir isso, né? Você só vai sentir que conseguiu isso quando você tiver mais liberdade na sua vida. E liberdade significa se livrar do controle de outras consciências. Isso é minimizar os efeitos desta Matrix sobre você. Então, ficar por aqui, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e, né, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe, se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para receber sempre as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal e nos dê um like se gostou desse vídeo. Valeu! Fui!